Eu queria chamar o professor Henrique Sérgio, então, que ele é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e chefe da hepatologia do Hospital Universitário dessa mesma universidade. Professor Henrique. Eu queria agradecer ao Congresso Paulista de Fígado, né, pelo convite, e particularmente ao Dr. Roberto José, por me convidar para discutir sobre esse assunto, que é a hiperferritinemia no contexto da esteatose hepática metabólica. Bom, primeiro algumas palavras sobre o metabolismo do ferro, que aliás é uma coisa bem complexa, principalmente quando entra a epsidina no meio. Vocês vão ver que algumas vezes ela está alta, mas ela age como baixa. Existe um conceito novo agora de resistência à epsidina também, além de resistência à insulina, que ocorre nos pacientes com esteatose metabólica, mas esse metabolismo do ferro ele é bastante importante para a gente compreender também as variações da ferritina. O ferro é um metal de transição que ele pode doar e pode aceitar elétrons para participar de importantes reações de redução e oxidação no nosso organismo, né? Nos seres humanos, o ferro é incorporado nas proteínas, na hemoglobina, mioglobina, proteína do citocromo, etc. Essas proteínas são importantes para transporte de oxigênio, respiração mitocondrial, metabolismo intermediário, replicação e reparo de ácido nucleico, defesa do hospedeiro, etc. O fígado ele tem um papel muito importante, né, no controle da entrada do ferro no nosso organismo através da síntese da epsidina, né? O ferro ele é absorvido no intestino, depois ele é incorporado à transferrina e ele depois é oferecido, né, à medula óssea para a produção da hemoglobina e posteriormente, quando as hemácias são renovadas, né, a destruição das hemácias, essa hemoglobina é transformada em hemo de novo, a liberação de ferro que fica, né, no sistema retículo endotelial. Então, nós temos 2 depósitos de ferro, um maior no fígado e um outro depósito também no sistema retículo endotelial que podem ser utilizados pelo organismo em determinadas situações. Vocês terem ideia da importância da ferritina, o conteúdo normal de ferro no corpo é em torno de 3 a 4 gramas, em média 2 a 4 gramas, em média 2,5 gramas estão contidos na hemoglobina, então é o principal local onde o ferro é encontrado, tá? Vocês vejam que 3 a 7 miligramas só ligado à transferrina, né? 400 miligramas ligado às proteínas e o restante, quase 1 grama, em forma de ferritina armazenada. A toxicidade pelo ferro, né, o excesso de ferro, pode danificar os tecidos e catalisando, por exemplo, a conversão de peróxido de hidrogênio em radical livre, então ele pode ter um efeito tóxico quando em excesso e pode potencializar outras lesões em outras doenças, como na esteatose metabólica e também nas hepatites crônicas, né? Esses radicais livres podem atacar as membranas celulares, as proteínas e o DNA. O ferro tem um papel talvez na inflamação e talvez também na progressão. A meu ver, faltam estudos prospectivos, né, a respeito desse depósito de ferro nos pacientes histológicos, nos pacientes com esteatose metabólica, né, esteatose hepática metabólica, mas ele tem um papel na resistência insulínica, ou seja, ele potencializa em pacientes obesos e diabéticos, né, a resistência insulínica que eles já apresentam. Eles favorecem também a síntese a produção de algumas citocinas inflamatórias e ele tem aquele papel que eu já mostrei no estresse oxidativo também. Isso tudo pode fazer com que o ferro tenha um papel na progressão da doença gordurosa hepática metabólica. Bom, o que é a ferritina? A ferritina é a medida mais solicitada do status do ferro, né? Hoje a gente pede tanta ferritina que dificilmente alguém faz um diagnóstico de hemocromatose tardio. A gente descobre de uma maneira muito, muito precoce essa doença, que é vamos dizer, onde ocorre a maior alteração metabólica, né, de produção de excesso de ferro no nosso organismo. A ferritina é uma proteína de armazenamento celular, ela contém 4.500 átomos de ferro, ela pode estar elevada em situações de sobrecarga férrica, mas também em processos inflamatórios, né? Agora, nós vimos aí na epidemia de Covid como a ferritina se elevava nos casos mais graves, né?
As principais fontes de ferro plasmático é a absorção de ferro na dieta e a reciclagem do ferro no baço, ou seja, quando há uma excessiva absorção de ferro, né, o exemplo mais gritante é a hemocromatose, ou quando há uma destruição, né, de ferro no baço, como a gente vê em algumas doenças hematológicas. A ferritina está elevada, varia de estatística para estatística, depende muito da casuística, mas em média em torno de 20% a 50% dos pacientes com Malfide. A maioria com esteatohepatite, vocês vão ver mais na frente, que existe uma diferença, maior número de pacientes com esteatohepatite metabólica do que com esteatose isolada, tem ferritina elevada. Essas são situações de desordens da sobrecarga férrica, né, que podem coexistir, eventualmente, até com a doença com Malfide, né, que está ainda na nomenclatura antiga. Mas a sobrecarga férrica, né, genética, vamos dizer assim, a hemocromatose hereditária, ligada ao gene HFE ou não HFE. E a sobrecarga férrica secundária, ligada às anemias hemolíticas, eritropoiese ineficaz, né, a sobrecarga por transfusão, e também nas doenças hepáticas crônicas, a gente viu isso muito na hepatite C, e agora estamos voltados mais para o estudo desse metabolismo do ferro na esteatose hepática metabólica. Bom, em relação aos mecanismos de produção da hiperferritinemia, existe um aumento, pode existir, por exemplo, pelo uso do álcool, na presença de alguns cânceres, doenças renais, na doença de Gaucher, um aumento da apoferritina, da produção da apoferritina, que vai ser dosada como ferritina. Então, o álcool, que está sempre um tanto ou quanto misturado a essa esteatose hepática metabólica, mesmo em quantidades não hepatotóxicas, ele pode levar à ferritina. A gente tem visto que pacientes que às vezes passam 2 semanas sem beber no fim de semana, eles normalizam a despesa da ferritina, mostrando a importância do álcool na síntese da ferritina e, eventualmente, na absorção do ferro. Existe também um aumento da ferritina por liberação da ferritina hepática nos processos inflamatórios, né? E também um aumento, vamos dizer assim, da síntese da ferritina nas doenças associadas à sobrecarga de ferro. Então, são os 3 principais mecanismos. Como é que nós investigamos, né, e eventualmente tratamos, vamos falar mais na frente do tratamento, a hiperferritinemia, né? Primeiro, a gente tem que caracterizar, principalmente utilizando a saturação da transferrina, né, se existe um excesso de ferro, né? Nos processos inflamatórios, por exemplo, a saturação de transferrina ela é normal, né? Na deficiência de ferro ela é baixa, e quando há uma sobrecarga de ferro, como por exemplo na hemocromatose, a saturação da transferrina está muito alta. Hoje, progressivamente, nós durante muitos anos, né, estudamos, fizemos muita biópsia hepática com colorações especiais para ver a quantidade de ferro tecidual, e obviamente que isso continua valendo como teste, mas hoje nós temos maneiras de avaliar o ferro menos invasivas e também para avaliar a fibrose, né? Então, por exemplo, a ressonância, aqui um exemplo de hemocromatose, né, onde você tem um ferro, uma quantidade enorme de ferro acumulado no fígado e com um baço totalmente normal. Então, assim, nós fazemos, uma das maneiras de você lidar quando nós vemos um paciente com ferritina elevada é você checar a saturação da transferrina, né? Quando ela está elevada, a gente tem a obrigação de checar o gene HFE, que é a forma de hemocromatose mais conhecida, né? Essa alteração desse gene, mais de 98% dos casos são ligados a alterações desse gene, e principalmente essa mutação C282Y, embora o C282Y com H63D, heterozigoto para ambos dos genes, também pode ter a doença hemocromatose, embora com menor penetrância. E se ela é baixa, a saturação da transferrina é normal ou baixa, então a gente tem que checar também para doença para síndrome metabólica, né, chamadas, depois eu vou falar mais dela, da chamada síndrome de sobrecarga de ferro metabólica, também, e eventualmente algumas causas muito mais raras, né, que a ceruloplasminemia e a doença da ferroportina tipo A, que podem cursar com ferritina bem elevada, mas com uma saturação baixa.
O ferro e a ressonância magnética, aqui a gente tem três exemplos de situações, uma com hemocromatose, onde o fígado fica negro, né, de tanto ferro, e o baço normal, uma situação de sinal normal do fígado, o fígado igual ao baço, tá? E aqui uma redução do sinal no fígado e no baço, tanto no baço quanto no fígado, né, na sobrecarga de ferro secundária, né? Em relação à quantificação do ferro, ela não é absolutamente precisa, mas hoje se fala em valores normais abaixo de 36 milimol por grama de tecido seco, tá? Se o indivíduo tiver mais que 150 milimol por grama de tecido, doença genética de sobrecarga de ferro deve ser afastada com testes, e a maioria dos pacientes que têm doença hepática gordurosa metabólica e hiperferritinemia, eles se encontram entre esses valores, entre 36 e 150, o que caracterizaria a sobrecarga de ferro metabólica. Então, tem três mecanismos pelo qual a ferritina pode estar alterada em relação ao MAFD, né? Uma minoria de pacientes, uma minoria mesmo, tem sobrecarga hepática significativa de ferro, né? Causada por mutações no gene HFA ou outras mutações. Na maioria dos pacientes, a inflamação e os danos e a lesão dos hepatócitos podem contribuir para a hiperferritinemia. Tá? Esses pacientes têm hiperferritinemia, mas se por acaso biopsiados, a gente não demonstra ferro em quantidade no tecido. Tá? Existe uma situação, né, da síndrome de sobrecarga férrica desmetabólica, onde os níveis de ferritina estão elevados. Existe uma upregulation do nível de epicidina, mas quando você esperaria, né, que com a epicidina elevada, que se encontra nesses casos, houvesse uma diminuição da absorção do ferro, na verdade, esses doentes têm exatamente o contrário. Eles têm uma sobrecarga de ferro e acredita-se que seja por uma resistência à ação da epicidina. Então, nesse caso, esse paciente teria algum grau de sobrecarga de ferro, que não seria tão grande quanto os pacientes com doença genética, mas já haveria algum grau de deposição de ferro no fígado, tá? E que esse ferro seria liberado, né, e seria mobilizado com a redução do peso e com as medidas em geral que a gente toma para o tratamento da doença metabólica, tá? O excesso de ferro pode contribuir para a progressão da doença, né? É possível que sim, tá? Uma vez que ele pode gerar substâncias lesivas dentro do fígado. Bom, uma palavrinha rápida sobre a hemocromatose. Na verdade, a maioria dos pacientes são homozigotos. Se você biopsiar, você tem uma sobrecarga de ferro enorme, diferente dos pacientes desmetabólicos, tá? Menos de 3% dos pacientes com NAFLD, dependendo do lugar onde de onde vem os estudos, isso pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, e o que acontece é que esses pacientes não produzem a epicidina e tem uma inadequada supressão da ferroportina pela epicidina, e esses pacientes absorvem ferro em excesso e vai havendo ao longo do tempo uma sobrecarga importante. Isso é muito raro associar. A maioria dos estudos não mostrou diferença significativa na presença de mutações HFA em pacientes com NAFLD e contumes. Nenhuma relação também foi observada entre as mutações HFA em pacientes com NAFLD com ferritina sérica alta ou baixa, ou com a presença ou ausência de sobrecarga férrica. Então, é muito baixa a frequência de alterações desses genes nos pacientes com NAFLD. Já a hiperferritinemia associada à inflamação, aqui saiu tudo junto, desculpa, a ferritina costuma estar mais elevada em pacientes com esteatose metabólica em comparação com controles ou pacientes com esteatose, né? Então, a esteatohepatite metabólica em comparação com pacientes só com esteatose. E outros parâmetros inflamatórios, além da ferritina, também às vezes estão elevados nos pacientes com esteatose hepática metabólica, às vezes AST, PCR, né? Tiroidoxina, alfa-2-macroglobulina, TNF-alfa e outras citocinas. A maioria dos estudos não mostrou sinais de sobrecarga de ferro bioquímico ou histológico para explicar os níveis mais elevados de ferritina, tá? Mas alguns estudos mostraram associação com parâmetros inflamatórios histológicos. Então, indivíduos com ferritina elevada, quando biopsiados, a gente não encontrou uma sobrecarga importante de ferro histológico, sim, mas uma correlação entre ferritina elevada e alguns parâmetros inflamatórios.
essa situação, então, da síndrome de sobrecarga metabólica de ferro, a gente faria esse diagnóstico quando o doente apresentasse paciente com Malfide, né, com esteatose, com níveis elevados de ferritina, saturação normal da transferrina, tá, e deposição hepática de ferro, obviamente, né, ou através da biópsia hepática ou através de uma ressonância, onde a gente encontraria entre 35 e 150 milimol por grama de tecido na ressonância magnética. Tá? A síndrome ela é geralmente acompanhada por uma ou mais anormalidades metabólicas, afeta mais de 30% dos doentes com Malfide, e a quantidade de distribuição de ferro no fígado foram associados à frequência de fibrose, mas os resultados diferiram entre os estudos, possivelmente devido a diferenças étnicas e ambientais. Vejam que a deposição de ferro não é uma deposição maciça, como a gente vê na sobrecarga genética de ferro. Aqui um exemplo dessa síndrome metabólica, né? Um paciente de 48 anos, no exame rotineiro mostrou um fígado hiperecogênico, uma história familiar de diabetes. Isso é um dado muito importante nos pacientes com esteatose, porque são futuros diabéticos, se não tratados. Paciente obeso, 1,70 m, 90 kg, tá? E com um fígado aumentado de tamanho no exame físico. Os exames, principalmente o exame metabólico, muito alterados, a curva glicêmica já mostrava se tratar de um paciente com intolerância à glicose, com uma insulinemia basal já elevada, com uma resposta exagerada, né, da insulina de 2 horas, um triglicerídeo levemente elevado, ferritina elevada, 759, com valores considerados assim, intermediários de elevação, transaminases elevadas, predominando a LT, gama-GT também levemente elevada, peso aumentado. Esse paciente foi iniciado a dieta, né, exercício, ele aderiu bastante à dieta e ao exercício, e foi iniciado pioglitazona e vitamina E ao mesmo tempo. É óbvio que quando a gente usa 4 ações que podem ter efeito sobre os exames, é difícil dizer qual dessas substâncias ou qual dessa prática que fez esse resultado tão bom. Mas na prática clínica, a verdade é que a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? A gente manda fazer dieta, exercício, e dependendo de tão inflamado que esse paciente estava, com transaminase de ferritina elevada, a pioglitazona é uma boa indicação. E realmente houve queda progressiva das transaminases, ele foi perdendo peso, chegou até 72 quilos e perdeu 18 quilos, e houve normalização da curva glicêmica, a ferritina foi caindo progressivamente, até valor de 322. Prestem bastante atenção que de laboratório para laboratório os valores normais também modificam, né? E até a gama-GT, que ela é bastante resistente a reduções, ela, nesse caso, foi um caso bem sucedido. Vejam que era um paciente que na ressonância ele tinha de início 138 milimols por grama de tecido de dosagem de ferro, que é um resultado intermediário, vamos dizer assim, mais presença de ferro, e que depois, ao longo do tempo, caiu para 31, mostrando que houve realmente uma redução também do ferro hepático. Em relação ao tratamento, qual seria o papel de retirar esse ferro em excesso? Ou seja, se esses pacientes com hiperferritinemia deveriam ser tratados com flebotomias, tá? Então, existem vários estudos, uns poucos mostrando que sim, muito poucos, a maioria dizendo que não. Esse estudo é um estudo com 820 pacientes, eu achei muito bom, porque é uma meta-análise, que mostrou que houve muito pouca melhora nos parâmetros gerais, uma pequena melhora da LT, mas não houve melhora no índice de Roma, no nível de insulina, na LT e na ST principalmente. Então, nenhum estudo desses que ele incluiu, se não me engano foram 8 estudos, nenhum estudo mostrou melhora significativa na inflamação do fígado ou da fibrose com a redução do ferro. Então, hoje, a flebotomia ela não traz melhoras significativas nos índices de resistência insulínica, ela só deve ser utilizada se realmente o indivíduo tiver uma sobrecarga de ferro importante. Então, em resumo, como é que nós devemos abordar a hiperferritinemia? O mais importante de tudo é emagrecer, né? E como conclusões dessa aula, eu diria que a ferritina está aumentada em 30% dos doentes com Malfide. Na maioria dos pacientes, ela é causada por inflamação, dano celular ou raramente relacionados a distúrbios genéticos, como na hemocromatose, muito raramente, eu diria. Um subgrupo de pacientes pode ser encontrar essa síndrome de sobrecarga de ferro metabólico,
com leve acúmulo de ferro nas células hepáticas, geralmente um padrão misto, retículo endotelial e hepatocelular. E antes de aconselhar alguma terapêutica, a gente deve saber a etiologia dessa hiperferritinemia. Não é sair fazendo flebotomias. Existe um estudo mostrando que até 68% das flebotomias indicadas para o serviço de hematologia não tem uma indicação adequada. Tá? E a flebotomia não está indicada em pacientes com alvo de hiperferritinemia associada à inflamação ou na síndrome desmetabólica. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.